Bom, dando continuidade aqui ao trabalho, então a gente vai fazendo assim, a gente vai tendo um pouquinho de música e a gente vai compartilhando alguns depoimentos. E o primeiro depoimento do dia hoje vai ser o meu. É a primeira vez que eu faço isso aqui em Brotas, eu já fiz isso em outras vezes, em outros locais, então hoje é um dia muito especial para mim. Para quem não me conhece, meu nome é Raul, eu sou pai do Theo, e Theozinho era um menino muito serelepe, muito saudável, e com 1 ano e 8 meses de vida, ele foi tirar uma sonequinha à tarde e não acordou. Então Theozinho voltou para o plano espiritual há pouco mais de 1 ano atrás. E, obviamente, como a grande maioria de vocês aqui, essa dor ela é arrebatadora. Quando chega essa notícia de que algo tão impensável aconteceu, você fica sem chão, você pensa um monte de coisas até que você não deveria pensar, você questiona muita coisa, você deixa de ser você mesma por um bom tempo. É muito difícil, é muito complexo, a dor é demais, mas tem um caminho. Todos nós temos um caminho. Então hoje, o meu objetivo aqui é contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do que eu vivi, do meu processo, até que eu pudesse estar aqui hoje, bem para poder dividir com vocês essa história. Eu nasci numa família espírita, eu aprendi sobre a vida após a morte, sobre reencarnação, sobre a espiritualidade, de muito pequenininho. Alguns de vocês, inclusive, que estão sentados aí, participaram dessa minha trajetória, e com certeza tudo isso colaborou para que eu pudesse enfrentar o que eu enfrento diariamente de uma forma um pouco mais serena. Mas o fato de eu ser espírita e o fato de eu ter todo esse conhecimento, ele não tira a minha dor. Doeu e dói igual todos vocês. É uma dor, quem sabe, é uma dor que fica aqui no peito, ela aperta, ela estrangula às vezes, ela solta. Então tem dias que você está bem, tem dias que você está pior, tem dia que você está bem, você está pior, você está bem, você está pior. Não tem uma regra, não existe uma regra. Essa dor que a gente sente é uma dor que a gente nunca imagina que vai sentir, mas quando a gente está no meio dela, a gente tem que se virar para tentar lidar com ela. E nesse processo de lidar com essa dor, de vivenciar essa experiência, eu fui aprendendo alguns recursos que foram me ajudando a, nos momentos em que eu estava lá embaixo, eu pudesse bater o pé e voltar para respirar. Acho que um dos recursos mais importantes que eu vivi foram esses das cartas consoladoras. Quando a gente ficou sabendo da primeira sessão que a gente foi, era um momento complexo, fazia pouco tempo que o nosso filho tinha voltado ao plano espiritual, e apesar de eu ser espírita, apesar de eu já conhecer esse trabalho, de saber de tudo isso, era uma coisa que não passava pela minha cabeça, não sei, não vinha, até que a minha mãe acabou encontrando o trabalho que o Diego faz, o Newton, que é outro médium também, lá em Duartina, e a gente foi atrás desse trabalho. Foi a nossa primeira sessão, como é a primeira sessão de muitos de vocês aqui. E esse trabalho mudou a minha vida. Mudou a minha vida a ponto de eu virar hoje um trabalhador. Não assiduamente, mas sempre que eu posso, eu estou presente. Porque ele me ajudou a ter mais momentos de respiro no meu processo, no meu caminho.
A gente chegou, a gente não sabia muito bem como funcionava, a gente só sabia que ia ter uma psicografia e que possivelmente o meu filho poderia mandar uma carta para mim. Mas ele tinha 1 ano e 8 meses, podia ser muito cedo para ele mandar uma carta, porque faziam somente 3 meses que ele tinha retornado. Mesmo assim a gente foi. E a sessão como um todo foi uma grande bênção nas nossas vidas. Esse processo todo que vocês estão vivendo hoje, ele é muito valioso, muito. Porque você percebe que você não está sozinho na sua dor. Você percebe que tem muita gente que está passando pela mesma coisa que você. E quando você sente isso, quando você vê que você não está sozinho nesse desespero, você consegue respirar um pouquinho melhor. E você consegue começar a entender que, pera lá, tem um caminho, tem um futuro, a vida continua. E se deu certo para ele, pode dar certo para mim também. As músicas, esse é um processo extremamente importante, porque além dele ajudar a equilibrar esse ambiente, além dele ajudar a fortalecer as energias que movimentam o Diego que está ali, ele também pode proporcionar para a gente momentos muito importantes. E foi nessa sessão, nesse primeiro dia, nessa primeira vez, que eu vivi a sensação mais vívida com meu filho depois que ele desencarnou. Eles estavam tocando uma música que sempre tocava na minha casa, que a gente sempre curtia juntos. E eu estava concentrado, eu estava orando, e eu pude segurar o meu filho no colo nesse momento, mesmo ele não estando comigo mais. Eu senti literalmente o meu filho nos meus braços por alguns segundos, mas foram os segundos mais importantes da minha vida depois que ele partiu. Aquilo me trouxe um acalanto no coração que nenhum dinheiro no mundo pode pagar. E se eu pudesse dar tudo que eu tenho para viver aquele momento de novo, eu daria. Mas isso foi possível numa sessão de cartas consoladoras, onde eu me concentrei, onde eu me dediquei, onde eu coloquei o meu coração, as minhas intenções, e conectado com esse momento, eu pude vivenciar essa experiência incrível que eu nunca mais vivi. Portanto, valorizem esse momento, valorizem essa experiência. A cada palestra que subia no palco, a cada depoimento de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de um filho que compartilhava, aquilo ia me fortalecendo, aquilo ia preenchendo aquele vazio que fica, que a gente não sabe muito bem explicar, mas que você vai entendendo que tem mais gente na mesma situação que você e que tem um caminho. Quando a gente recebe a primeira carta, que graças a Deus foi nesse dia, foi um sentimento que eu não consigo explicar para vocês como é. Mas o Telzinho conseguiu escrever para a gente nesse primeiro dia, e ele desenha na cartinha uma galinha, um pôr do sol e um ursinho que ficava em cima do berço dele. E aí o Diego falou, pô, mas ele me pediu para desenhar uma galinha, não sei o que isso significa. Aí eu falei, é que toda tarde a gente ia ver o pôr do sol na minha casa, e nosso vizinho tinha umas galinhas, e elas ficavam cantando, e ele ficava cocó, cocó, cocó. Então era a galinha do vizinho, e o pôr do sol que a gente via todo dia da varanda da nossa casa. E ele fala que ele está bem, ele fala que era a missão dele, que ele tinha que cumprir, que Deus é justo, que Deus é bom, que era o caminho dele, que essa era o tempo que ele tinha que passar aqui na Terra. E quando eu leio essa carta, quando eu entendo essa mensagem como pai, como é que eu vou pedir para ele ficar mais, se esse era o tempo que ele tinha para cumprir?
Como é que eu, do meu egoísmo, porque eu não quero ficar sem ele aqui, vou impedir que ele volte para o plano espiritual no tempo dele, no tempo que era o programado para ele? E a gente vai conseguindo assimilar um pouquinho melhor. E a gente vai conseguindo ressignificar aos poucos o que é uma partida de um ser que a gente ama tanto, que é um amor que eu não conheci igual. Aliás, acabei de conhecer, minha filha nova acabou de nascer, faz 15 dias, graças a Deus. Então, quando a gente vive essas experiências, quando a gente entende essa mensagem, a gente percebe que existe um planejamento divino muito maior do que a gente muitas vezes pode compreender. E quando a gente questiona o que é um plano divino, a gente está fazendo um papel que não é nosso. A gente não veio aqui para planejar nada. A gente veio aqui para executar. A gente foi designado com um papel, com uma responsabilidade, com um objetivo. Cada um de nós aqui vem para a Terra com um propósito. E nos cabe cumprir com esse propósito. Às vezes a gente acha que não é pra gente, às vezes eu podia ter questionado, mas por que o meu filho não o do outro? Por que tão novo? Por que ele, minha avó, 90 anos, chegou no velório, por que ele não eu? Eu falei, vó, porque não era o seu tempo, era o dele. Os planos de Deus são soberanos e a gente não está aqui para questionar. A gente está aqui para viver o que a vida vai colocando para a gente. Temos o livre-arbítrio, temos o poder de escolha das nossas ações e das nossas atitudes. Eu não podia controlar o que aconteceu com meu filho. E todos vocês aqui, ninguém podia controlar o que aconteceu com o ente querido de vocês. Essa é a natureza da vida. Então, quando a gente passou por essa primeira experiência, por essa primeira sessão, isso trouxe para a gente uma fortaleza muito grande para continuar seguindo. Um outro ponto muito importante que nos ajudou nessa jornada foi a gente não se isolar e entender que esse luto ele não era só meu, só da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, da minha família. Esse luto era de todos nós. E muito provavelmente alguém de vocês aí na plateia também passou por esse luto. Temos pessoas próximas aqui hoje. E quando a gente dá a mão, a gente fala lá em casa, ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai enfrentar isso juntos. E a gente tem feito isso desde então. E é muito melhor. É muito mais fácil. Porque tem um momento que tem um que está pior e o outro que está melhor vem, levanta. Aí o outro cai, o outro vem, levanta. E assim a gente vai tocando, dia após dia, após dia, após dia. É um trabalho que nunca vai acabar. Nunca, nunca. Essa dor provavelmente ela nunca vai sumir de vocês. Vocês vão crescer em volta dela, proporcionalmente ela vai ficar menor diante de quem vocês vão se tornando a partir dela, mas ela está sempre lá. Eu choro quase todos os dias, de saudade. Eu tenho muita saudade dele, muita. Mas é isso que eu tenho. Eu tenho muita lembrança dele, positiva, lembranças maravilhosas, que também me fortalecem. A saudade é normal e a gente só sente saudade daquilo que a gente ama. E a gente precisa aprender a conviver com essa saudade. A gente precisa saber lidar com ela, porque quando a gente consegue aprender, a gente transforma ela num combustível para a gente seguir em frente. Então toda vez que eu tenho saudade dele, eu converso com ele, eu faço uma oração, eu lembro das coisas boas que a gente fazia em casa, eu lembro das particularidades das coisas que ele fazia com a gente. E isso me fortalece, isso me ajuda e eu consigo seguir adiante. Então façam isso com vocês, façam isso com os seus familiares, com os seus amigos.
é muito mais difícil viver o luto sozinho. Muito mais. Muito mais. Então vamos se juntar. A terceira coisa é buscar ajuda profissional. Às vezes a gente se acha muito capaz de ficar lidando com os nossos próprios problemas, mas às vezes eles vão sufocando a gente e é normal que isso aconteça. E nesse momento temos o recurso da ajuda profissional. Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. E eu comecei a fazer terapia. E foi muito importante para mim, porque a terapia me ajudou a organizar os meus pensamentos, me ajudou a entender os meus sentimentos e me ajudou a me reposicionar e me recolocar para continuar seguindo adiante. Façam isso, busquem ajuda. Buscar ajuda com um profissional não significa que você é fraco, que você é menos do que ninguém. Significa que você se preocupa com você, com o seu eu, que também precisa de acolhimento, de cuidado e de carinho. A quarta coisa que a gente fez, que é uma coisa que já vinha da nossa história, que é o Espiritismo, a gente começou a mergulhar ainda mais. Então, conhecer sobre a vida após a morte, conhecer sobre a reencarnação, sobre os planos divinos, tudo isso, obviamente, me ajudaram a compreender melhor o que aconteceu nas nossas vidas. Isso não tirou a minha dor, mas isso não me deixou ficar desesperado. O desespero é muito ruim, porque o desespero você não sabe o que você faz, você não é você mesmo. E conhecer sobre a doutrina espírita ajuda vocês, a nós, a não se desesperar. A dor é igual. A minha dor é igual à dor de todos vocês. Aliás, a comparação das dores é uma coisa que a gente não deveria fazer. Eu já escutei, porque a dor de você que perdeu um filho é muito maior da dor que alguém que perdeu o pai. Como que você vai comparar isso? Não dá para a gente colocar numa balança a dor de um ou de outro, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua conexão. Então, comparar a dor é uma coisa que a gente não deve fazer. Né? Não, você não está sofrendo, foi só o seu cachorrinho que morreu. Cara, a gente não sabe, às vezes era um cachorro que era um suporte emocional muito importante para essa pessoa. E a gente está menosprezando e tirando sarro de uma dor que essa pessoa está sentindo, que ela deveria ser acolhida. Então, saber de tudo isso que o Espiritismo traz de ensino para nós, nos ajudou a nos consolar muito mais rápido, a ir buscar uma cartas consoladoras, a trabalhar no centro espírita, a ajudar a colocar em prática o Evangelho. Aqui todos nós somos cristãos, ou talvez a maioria de nós. O que é ser cristão? É você usar o modelo de Cristo para a sua conduta, o seu comportamento no dia a dia. Resumindo, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem para fazer. Mas quando a gente consegue fazer isso, isso tem um poder medicinal que nenhuma farmácia vende, que nenhum lugar você pode comprar. E toda vez que eu dedicava o meu tempo para ajudar alguma pessoa que estava passando por esse momento difícil, eu tomava uma dose desse remédio. E esse remédio ia me fortalecendo a cada vez, a cada conversa, a cada dia, a cada encontro. Não precisa ser no centro espírita, não precisa. Se vocês ajudarem uma pessoa na casa de vocês, do lado da casa de vocês, o seu vizinho, no trabalho de vocês, é isso que basta. Não é sobre, então agora eu vou vender tudo e vou viver fazendo caridade. Não é sobre isso. É sobre você ser cristão diante daquilo que você faz no seu dia a dia. Então, se você é músico, seja cristão sendo músico. Se você é dentista, se você é médico, se você é mecânico, se você... qualquer profissão. A gente tem a oportunidade de fazer o bem para o próximo
todos os dias da nossa vida. E esse foi um dos trabalhos que me ajudou muito a amenizar a minha dor e a lidar melhor com ela. Quando você ajuda alguém, você está ajudando a si mesmo, né? Então, mais um recurso que a gente teve nesse nosso movimento de recuperação. E o processo foi seguindo, e aos poucos as coisas foram caminhando, dias difíceis, dias mais tranquilos, dias mesclados, e as coisas vão se encaixando. A gente recebeu mais 3 cartinhas do Theo, depois dessa primeira, então nós fomos abençoados com 4 cartinhas dele, que eu considero um privilégio enorme do plano divino, e cada carta teve um papel no nosso poder de recuperação. E é engraçado que na primeira ele gostava muito das estrelas, ele chamava as estrelas de Bia, porque a gente cantava em casa a música da estrelinha, brilha, brilha, estrelinha, então ele chamava de Bia. Então ele via as estrelas e ele ficava, a Bia, a Bia, a Bia, ele via na parede, a Bia, a Bia. E nessa primeira carta ele não falou nada das estrelas. E mesmo sendo espírita, mesmo conhecendo, mesmo tendo lá tudo que eu já contei para vocês, a gente ficou, mas por que será que ele não escreveu nada das estrelas? Por que será que ele não falou nada das estrelas? Na segunda carta, a gente pega a carta na mão, ela está inteira desenhada de estrelas, sim, inteira. E ele começa falando, eu vou até pegar para ler, para não falar besteira. Eu estou improvisando, tá, gente? Por isso que ela não estava na minha mão. Mamãe Camila, Papai Raul. As estrelas não demonstram só a grandeza do universo, mas também a presença de Deus em tudo. Olha essa mensagem. É um tamanho de acolhimento que a gente nunca faz ideia que vai viver. E ele escreve muito mais coisas que a gente perguntava para ele e ele respondia. A gente ia numa sessão, então umas semanas antes da sessão a gente começava a conversar com ele e perguntava, filho, responde isso pra gente, filho, responde isso pra gente. E ele respondia. Então eu estou contando tudo isso para vocês para dizer que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da gente muitas vezes achar que não vai dar, vai. A gente consegue. A gente vai ter sempre ajuda. A gente vai ter ajuda invisível, né, que a gente fala, que é do plano espiritual, que a gente não faz ideia do tamanho do trabalho que eles fazem para acolher a gente. Sabendo do que vai acontecer, tudo é organizado, tudo é planejado. Deus é soberanamente justo e bom. Então, se a gente acredita nisso, a gente tem que acreditar que o que aconteceu foi por um propósito, não foi para penalizar ninguém. Deus não quer que a gente sofra. Mas o sofrimento, ele é uma ferramenta para que a gente possa crescer. Então, 3 dias antes da gente descobrir que a gente estava grávida da minha segunda filha, eu estava fazendo minha sessão de terapia e eu falei assim para o meu terapeuta, hoje eu consigo agradecer a Jesus pela pessoa que eu me tornei a partir da pior dor que eu já vivi na minha vida. Fazia pouco mais de 1 ano que o Theo tinha desencarnado. Isso foi tão libertador para mim, de conseguir compreender, de ter essa visão, que a partir dessa dor, desse sentimento horrível que eu nunca mais quero sentir na minha vida, eu pude me tornar um ser humano muito melhor do que eu era e do que eu me tornaria nesse período sem ter passado pelo que a gente passou. 3 dias depois a gente descobre que a Cami estava grávida e que a Bia estava chegando. Gente, o tempo de Deus é o tempo certo. E a gente não deve questionar jamais. 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 A gente não tem noção de tudo que está planejado para nós.
A gente tem uma certeza única na vida que depois que a gente nasce, que é: todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo aqui vai voltar para o plano espiritual. Todo mundo. Cada um no seu tempo. Só que a gente não sabe o tempo de cada um, nem o nosso próprio. Então a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias, porque amanhã pode ser o último e a gente não sabe. Eu pude aproveitar todos os dias que o meu filho estava comigo, sem saber que aquele último dia que eu fui buscar ele na escola seria o último dia. Mas depois que ele se foi, depois que ele voltou para o plano espiritual, a maior certeza que eu tinha era de que eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar com ele nesse período em que ele esteve comigo. Tudo. Eu não me arrependo de nada, de não ter feito nada ou de ter feito diferente ou errado, porque eu aproveitei um dia depois do outro. E a gente tem que viver assim. A gente não pode viver no amanhã, no preocupado, no porquê isso, no porquê aquilo. A nossa vida é hoje, é agora. É agora. Eu estou cansado, não sei o quê. Cheguei do trabalho, tenho... Dá atenção. Porque pode ser o último dia. E a gente nunca vai saber. Então é isso. Eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que estão aqui hoje consigam buscar, consigam alcançar aquilo que vocês vieram, se propuseram, estão despendendo energia, estão se concentrando. Continuem, façam isso, porque talvez uma carta não venha, mas talvez uma dança venha. E essa dança ela é tão valiosa quanto uma carta que vocês poderiam receber, mas não receberam. É isso, gente. Obrigado. Boa tarde.